A verdade é que se o caso de racismo cometido pela Luísa Sonza tivesse sido cometido por alguém que as pessoas gostam muito, esse caso já tinha morrido há muito tempo. Eu posso ser muito criticado por esse ponto de vista, mas quanto mais o tempo passa, mais isso fica muito claro na minha cabeça. Recentemente, em entrevista, um cantor falou que ele não gravaria com a Luísa Sonza, é a única pessoa que ele não gravaria, porque ela já teve questões raciais que ele não sabia o que era, mas que era um motivo bom o suficiente para ele não querer gravar com ela. Isso gerou uma discussão e fez reacender na memória das pessoas o caso de racismo que a Luísa entrou em acordo com a vítima lá em 2020. Só para fim de contexto, eu fui saber dessa situação um ano depois. A Luísa Sonza, numa festa de beira de praia, havia pedido para uma moça negra pegar uma água para ela, pegar uma bebida para ela, só que essa moça negra não era uma funcionária e foi um pedido ríspido e público. Então você tem ali um contexto de uma humilhação pública. Tô falando isso só para poder contextualizar e relembrar o que aconteceu, e eu acho interessante o que o Guerra falou, porque não só para essa situação específica, mas violências sutis em geral são facilmente esquecíveis ou perdoadas. Oi, eu sou Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, sou mestre e doutorando em Educação e Saúde pela Unifesp, e aqui eu falo de análise do discurso e teoria social. Um dos trunfos da civilidade, um dos trunfos da boa educação é o domínio da prática de violências sutis. Daquela violência em que você não precisa ser direto, você não precisa ser agressivo, você não precisa, na verdade, expor nada que é tipicamente entendido como violento. Aqui eu nem estou falando do caso da Luísa Sonza em específico, mas de violências sutis, subjetivas em geral. É o tipo de violência, inclusive, que facilmente pode ser interpretada como não sendo uma violência. E, evidentemente, tudo depende do gosto do freguês, né? Se você está numa situação em que você sofre uma violência sutil e nessa situação o contexto dela é desfavorável para você e favorável para quem lhe praticou a violência, é muito provável que não seja reconhecido publicamente como uma violência. E esse tipo de dinâmica de violência sutil gera uma consequência que geralmente é aquilo que é mais esperado e é aquilo que de fato tem mais efetividade, em que a própria vítima, desamparada até mesmo do reconhecimento social e simbólico da violência que sofreu, se retira do espaço em que a violência lhe foi aplicada. Porque apesar da gente conseguir identificar com ferramentas conceituais, com observação empírica, a prática de uma violência, e apesar da gente conseguir ter ferramentas para entender as consequências de uma violência, nas situações cotidianas é necessário uma coisa específica, que é um reconhecimento social de que ela de fato está acontecendo. Caso contrário, essa violência vai ser produzida e reproduzida infinitamente sem que nada aconteça com aquele que pratica, com aquela que pratica a violência. E mesmo que esse tipo de violência estoure a bolha do espaço específico em que acontece e passe a se tornar público, ainda há sempre a possibilidade, muito presente e extremamente provável, que considerem que foi só um mal-entendido, porque a consideração do mal-entendido perante uma situação de violência sutil é algo que meio que é o natural, com muitas aspas, de se fazer. Principalmente quando a gente compreende que no Brasil é muito comum que a gente tenda a evitar o reconhecimento ou a prática dos conflitos, e quem não evita geralmente é rotulado como barraqueiro, barraqueira, brigão, por aí vai, né? Existem termos que são muito negativos para quem não evita conflito e existem termos muito positivos para quem evita conflito. Por exemplo, elegante. E perceba, um músico não querer fazer uma música junto com a Luísa Sonza é uma consequência difusa, é uma punição difusa, nem é uma punição que acontece de um jeito organizado, concentrado, é algo difuso. É uma pessoa que decidiu não gravar uma música por conta de um motivo XYZ. No caso de violências sutis, é muito comum que nem isso aconteça. É muito comum que essa punição difusa não aconteça porque é muito comum que não haja um comprometimento ético daquele que praticou a violência com a violência que foi praticada, na medida em que há pouco reconhecimento social da aplicação da violência. E aí, no fundo, o que eu estou querendo dizer aqui é que as violências sutis são aquelas que
Elas são pequenas, mas elas acontecem todo dia. E como esse quantitativo ele é muito grande, existe uma mudança qualitativa. A aplicação todo dia dessa pequena violência faz com que no acúmulo ela seja, no fim das contas, gigantesca. Tudo bem?